Graças a Deus, muito bem, queridos e amados irmãos presentes, irmãos ouvintes, uma vez mais eu cumprimento a todos com a doce paz do nosso amado e querido Salvador Jesus Cristo. Irmãos queridos, irmãos amados, eu quero pedir a atenção de todos para a leitura e meditação da Palavra de Deus. E o Senhor vai estar falando no meu, no teu, no nosso coração, através do poder da Palavra de Deus. Vamos ler neste momento apenas um pequeno versículo da Palavra de Deus, nesta mensagem que traz o tema os sinais da volta de Jesus. Os sinais da volta de Jesus. Mateus 24, 37. Mateus 24, 37. Como foi no dia de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Mateus 24, 37. Como foi no dia de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Esse pequeno versículo da Palavra de Deus é o suficiente para o Senhor falar com os moradores da terra. Antes de nós meditar na Palavra de Deus, eu quero fazer um convite todo especial, porque nem todos ficam até o final da mensagem. Aleluia! Louvado e glorificado é o nome santo do Senhor. Todos estão convidados a fazerem uma visita em nossas igrejas pentecostal Deus em Amor. A nossa sede mundial das igrejas pentecostal Deus em Amor, em São Paulo, capital, está localizado Avenida do Estado, 4568, Baixada do Glicério, próximo ao metrô Pedro II e Sé. Aqui em Manaus, a sede setorial das igrejas pentecostal Deus em Amor está localizado na rua Alexandre Amorim, 525, no bairro de Aparecida, no centro de Manaus, atrás do Colégio Militar. Temos cultos diariamente, de domingo a domingo, de manhã, meio-dia, tarde e noite. Também temos igrejas pentecostal Deus em Amor em todos os bairros da Grande Manaus, e em todo o estado do Amazonas, e em todo o país do Brasil, e em mais de 150 países do mundo. Você pode procurar qualquer uma das igrejas pentecostal Deus em Amor e passá-la a congregar, e Deus vai te abençoar. Prepare-se a tua vida, porque Jesus está voltando e você não será mais inocente. Aleluia! Louvado e glorificado é o nome santo do Senhor. Vamos agora à meditação da Palavra de Deus. A palavra que nós acabamos de ler, Mateus 24, 37. Como foi no dia de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Vamos agora à meditação da Palavra de Deus, sem rodeio, sem teologia, sem gaguejado, sem mentira e sem engano, para que haja conversão e salvação de almas e vida para o reino de Deus. O Senhor Jesus Cristo, Ele deixou um exemplo
ele deixou uma advertência para alertar os moradores da terra. Ele disse, como foi no dia de Noé, assim será também a vida do Filho do Homem. No tempo de Noé, os primeiros moradores da terra, aleluia, naquela época, tempos e tempos atrás, aquele povo era um povo orgulhoso, era um povo arrogante, era um povo importante, era um povo especial. Eles pensavam que era dono do mundo, aleluia. Eles não aceitaram a palavra de Deus que foi ministrada, que foi apregoada pelo profeta Noé. Aquele povo, eles não receberam o anúncio da palavra, a advertência que Deus estava dando. Deus estava falando com o profeta Noé para falar para aquele povo que Deus ia mandar um dilúvio de água sobre a terra para destruir toda a raça humana, porque a maldade havia se multiplicado, o povo estava em pecado, o povo não tinha temor de Deus, e Deus estava dando uma sentença de destruir aquele povo, e aquele povo não creu, aquele povo não acreditou, aleluia, na palavra de Deus, que pregava o profeta Noé. A Bíblia fala, no livro de Mateus 24, 38, pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. Então assim era aquele povo. O povo vivia nas orgias do mundo, o povo vivia, aleluia, em gritonaria, o povo vivia em banquetes e banquete, o povo vivia em festas e festa, casava e dava-se em casamento, casava e separava e casava, aleluia, e aquele povo vivia na prática do pecado. Então Jesus deixou um exemplo como foi no dia de Noé. Como foi no dia de Noé. O povo do tempo de Noé vivia nas orgias do mundo, festas e mais festas, banquetes e mais banquetes, glutonaria, bebedices, casavam e separavam, casavam e davam-se em casamento. O povo do tempo de Noé era um povo orgulhoso, eram os primeiros moradores da terra, os descendentes de Caim, que Deus destruiu com as águas do dilúvio. Aleluia! Então o Senhor Jesus Cristo, ele deixou um exemplo como foi nos tempos de Noé. Noé pregava a palavra de Deus, mas eles não aceitavam. Noé dizia que Deus ia destruir todos os moradores da terra com as águas do dilúvio, mas eles não acreditavam. Mateus 24, 39, e não o perceberam até que veio o dilúvio que os levou a todos. Assim será também a vida do Filho do Homem. Aleluia! Louvado e glorificado é o nome santo do Senhor. O Senhor está falando através da sua palavra, trazendo um exemplo do tempo de Noé, para que você venha ter temor de Deus, para que você venha crer em Deus, para que você venha aceitar o plano de Deus, a obra de Deus. Aleluia! A Bíblia diz, Mateus 24, 39, e não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Jesus está dizendo que assim foi no tempo de Noé. Eles não perceberam
até que veio o dilúvio e levou a todos. Eles não perceberam. Por que eles não perceberam? Porque espiritualmente eles estavam cegos. Espiritualmente eles não tinham temor de Deus. Espiritualmente eles não deram ouvido à palavra de Deus, as advertências que Deus havia dado através do profeta Noé. Então o profeta Noé, ele construía a arca e ao mesmo tempo ele avisava o povo que Deus ia mandar um dilúvio de água sobre a face da terra para destruir toda a raça humana por causa do pecado, por causa da maldade. Mas eles não deram ouvido, mas eles não creram. Eles estavam despercebidos quando de repente Deus manda o dilúvio e todos eles pereceram. Se nós for olhar para o mundo atual, o povo está despercebido, os moradores da terra estão despercebidos. Estamos pregando a palavra de Deus em tempo e fora de tempo. Estamos pregando a palavra de Deus nas igrejas, nas praças, nas estações. Estamos pregando a palavra de Deus no ar livre, ao público. Estamos pregando a palavra de Deus. Estamos avisando que Jesus está voltando, que Jesus vai buscar a sua igreja, que Jesus vai buscar o seu povo, um povo santo, um povo especial, um povo zeloso, de boas obras, mas o povo não quer dar ouvido. O povo, aleluia, está com o coração de pedra, não quer se arrependerem, não quer se converterem, não quer abandonarem os seus maus caminhos, as suas mãos obras, não querem abandonar os seus ídolos, não querem abandonar as suas idolatrias, não querem abandonar sua prática mundana, sua prática pecaminosa, não querem abandonar suas maquiagens, suas vaidades, suas pinturas. O povo está cego, o povo está de coração de pedra, coração duro. Estamos pregando, estamos anunciando que Jesus está voltando, e para que você creia que Jesus está voltando, o Senhor está dando exemplo, como foi no dia de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Aleluia! Louvado e glorificado é o nome santo do Senhor. O povo estava cego espiritual, eles não perceberam e foram todos destruídos com as águas do dilúvio. Se não for olhar para o mundo atual, estamos vivendo os mesmos tempos de Noé. O mundo está nas orgias, festas do boi, festas da onça, festa da melancia, festa do carnaval, festa da quadrilha. Aí está o mundo em festa, aí está o mundo em banquete, aí está o mundo na idolatria, aí está o mundo na prostituição, aí está o mundo na maldade, aí está o mundo no pecado. Muitos se casaram e se separaram e casou de novo. Tudo isso é sinal dos tempos de Noé. Tudo que está acontecendo hoje aconteceu no tempo de Noé. Tudo que aconteceu no tempo de Noé está se repetindo tudo de novo. Está acontecendo tudo de novo. Então está comprovado que a volta de Jesus Cristo está cerca, está perto, está nas portas. Então Deus está te alertando, meu irmão.
Deus está te alertando, minha irmã, para que você venha crer na palavra, crer no Evangelho, crer no plano de Deus e aceitar Jesus Cristo como Salvador da tua alma. Quantos homens que casou com uma mulher, se separou e vive com outra mulher? Isso era o tempo de Noé. Os homens se casavam e davam-se em casamento. Os homens casavam, se separavam, casavam novamente, passava o tempo, separava, casava novamente. É a mesma coisa de hoje. Quantos e quantos homens que já casou 2, 3, 4 vezes, tudo isso é o tempo de Noé. É o que aconteceu no tempo de Noé. Quantas e quantas mulheres que se casou com um homem e se separou dele e vive com outro homem. Tudo isso é o tempo de Noé. Tudo isso é o tempo de Noé. Jesus deixou um exemplo como foi no dia de Noé, como foi no tempo de Noé. Assim será também a volta do Filho do Homem. Então tudo o que aconteceu, tudo o que passou no tempo de Noé, anos e anos, tempos e tempos atrás, está se repetindo tudo de novo, está acontecendo tudo de novo. Aí está os homens casa e separa, casa e separa, casa e separa. Aí estão as mulheres casa e separa, separa e casa. Aí estão os tempos de novo. Observe o poder da onisciência de Jesus. O que quer dizer onisciência? Onisciência quer dizer conhecimento. Quantos anos já se passaram nos tempos de Noé e agora está se repetindo tudo de novo. Então a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada tem poder, um poder sobrenatural que revela o profundo, que revela o escondido. Então Jesus, ele deixou uma advertência, ele deixou um alerta para os moradores da terra. Será que não dá para você entender? Será que não dá para você compreender que o mesmo que aconteceu no passado, que aconteceu no tempo de Noé, está acontecendo no dia de hoje? Aí está o mundo entregue à idolatria, entregue à prostituição, entregue o pecado e a maldade. Aí está os homens, casa e separa, separa e casa. Aí estão as mulheres, separa e casa e separa. Tudo isto é o tempo de Noé. É o versículo que nós lemos no princípio da mensagem. Mateus 24, 37. Como foi no dia de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Assim como foi no dia de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Então Jesus está voltando. O Senhor está cerca. O Senhor está às portas. Para onde vai a tua alma? Se você não tomar uma decisão de aceitar Jesus Cristo como Salvador da tua alma, o que será da tua vida se você não crer no anúncio do Evangelho? O que será da tua vida se você não crer na palavra de Deus? Aquele povo do tempo de Noé, aquele povo pereceu, aquele povo foram destruídos pelas águas do dilúvio, pela dureza dos seus corações, porque eles não creram na palavra, porque eles não creram, aleluia, na promessa, aleluia, no anúncio da palavra. Eles duvidaram, eles blasfemavam, eles burlavam, eles criticavam, eles falavam mal de Noé e não aceitavam a palavra de Deus.
e eles foram destruídos pelas águas do dilúvio. E o Senhor está dizendo, como foi no dia de Noé, assim também será a vida do Filho do Homem. Então você não pode burlar, não pode blasfemar, não pode falar mal da palavra de Deus, da minha fraca pessoa que estou anunciando a palavra de Deus para o bem da tua vida, para a salvação da tua alma. Então creia na palavra, aceite Jesus Cristo como teu Salvador. Segundo sinal da volta de Jesus, como foi no dia de Sodoma e Gomorra, assim será também, aleluia, a vida do Filho do Homem. Aleluia. Segundo sinal da volta de Jesus, como foi no dia de Sodoma e Gomorra, assim será também a vinda do Filho do Homem. A Bíblia Sagrada diz, no livro de Lucas 17, versículo 28, a mesma coisa aconteceu no dia de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Lucas 17, 29, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e os consumiu a todos. Lucas 17, 30, assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Meus queridos, irmãos amados, tudo está revelado, tudo está registrado nas Escrituras Sagradas, a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. No tempo de Noé, o Senhor destruiu os moradores com água, aleluia, só escapou Noé e a sua família. No tempo de Sodoma e Gomorra, o Senhor destruiu os moradores com fogo e enxofre, só escapou Ló e as filhas e a mulher que ficou com uma estátua de sal. Aleluia! Então, meus amados e queridos irmãos, a Bíblia é poderosa, a Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia ela tem que se cumprir. Mateus 24, 35, o Senhor Jesus Cristo está dizendo, passarão assim os céus e a terra, mas as minhas palavras, elas não hão de passar. Então a palavra do Senhor, ela tem que se cumprir. A palavra do Senhor, ela é eterna, permanece para sempre. Aleluia! Louvado e glorificado é o nome santo do Senhor. A Bíblia Sagrada diz, no livro de Gênesis 19, versículo 24, então o Senhor fez chover enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra desde o céu. Gênesis 19, versículo 25, subverteu, pois, aquelas cidades e toda aquela planície e todos os moradores daquelas cidades e o que nascia da terra. No tempo de Noé, destruiu os rebeldes com água. No tempo de Sodoma e Gomorra, Deus destruiu os prostitutos com fogo e enxofre. No tempo de Sodoma e Gomorra, o pecado fedia como carniça no nariz de Deus, e Deus mandou fogo e enxofre e matou todos queimados, só escapou Ló e a família. Está tudo se cumprindo, aleluia, está tudo comprovado que a volta de Jesus está perto. Tudo o que aconteceu no dia de Noé, no dia de Sodoma e Gomorra, está se repetindo, tudo de novo está acontecendo, tudo de novo, os homens casando,
homem com homem, as mulheres casando, mulher com mulher, os homens se divorciando e casando de novo, estão tudo em adultério diante de Deus e a Bíblia Sagrada, as mulheres se divorciando e casando de novo, estão tudo em adultério diante de Deus e a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada diz no livro de Lucas 16, versículo 18, qualquer que deixar sua mulher e casar com outra, adultera, e aquele que casa com a repudiada pelo marido, adultera também. Aleluia! Irmãos queridos, irmãos amados, você me fala em Lucas 16, 18, aleluia, qualquer. Quando Jesus fala qualquer, em que versículo o Senhor Jesus Cristo fala realmente qualquer. Ele está falando com todos os moradores da terra, seja crente ou não crente, não escapa um. Lucas 16, 18, qualquer. Ele já pegou globalmente qualquer, seja quem for, seja crente ou não crente. Jesus já pegou globalmente. Lucas 16, 18, qualquer que deixa sua mulher e casa com outra, adultera. E aquele que casa com a repudiada pelo marido, adultera também. O Senhor está falando globalmente, seja quem for, seja crente ou não crente, porque o casamento não é só para crente, o casamento é uma instituição divina, é para todos os homens, é para todas as mulheres. Então o Senhor está falando globalmente, seja ele quem for, seja crente ou não crente, seja rico ou pobre, seja preto ou branco, ele está falando com todos os moradores da terra, porque a Bíblia não é só para o crente, a Bíblia é para todos os moradores da terra, porque o plano de Deus é salvar toda alma vivente. Aleluia! Então a palavra de Deus, ela tem que ser pregada. O Senhor está dizendo, a Bíblia Sagrada diz, no livro de Malaquias 2,16, eu detesto o divórcio, diz o Senhor Deus de Israel, e aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos, portanto, cuidai de vós mesmo, e não sejam desleais. Então Deus está dizendo, Malaquias 2,16, não é o pastor Renato, é Deus falando, é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, é o Deus de Jacó, é o Deus onisciente, é o Deus onipresente, é o Deus onipotente, é o Deus que criou o céu, é o Deus que criou a terra, é o Deus que criou o mar, é o Deus que criou o mundo, é o Deus que criou o homem, é o Deus que criou a mulher. Deus está dizendo, eu detesto o divórcio, Deus detesta o divórcio, Deus abomina o divórcio, Deus ele odeia o divórcio, porque o divórcio abre a porta para o adultério. O divórcio abre a porta para o adultério. A Bíblia Sagrada diz no livro de Romanos 7, versículo 2, diz o apóstolo Paulo, por exemplo, a mulher que está sujeita ao marido enquanto ele viver, está ligado a ele pela lei, mas morto o marido, está livre da lei do marido. Romanos 7, versículo 3, de sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera, se unisse a outro homem, mas morto o marido, está livre da lei, e assim não será adúltera se for de outro marido. Então, pela Bíblia,
pelas Escrituras, aleluia, só a morte pode separar um do outro para que possa casar novamente. Só a morte dá o direito de um homem casar a segunda vez. Só a morte dá o direito de a mulher casar a segunda vez. Aleluia. Se a mulher casada separar do marido e casar com outro homem e o marido dela estiver vivo, ela está em adultério. Ela é uma mulher adúltera diante de Deus, diante da Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Se o homem casado se separar da mulher e casar com outra mulher e a mulher dele estiver viva, ele está em adultério. Ele é um homem adúltero perante Deus, a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Então, meus amados e queridos irmãos, o casamento é uma só vez. Somente a morte separa um do outro. Somente a morte separa um do outro. Deus odeia o divórcio. Deus abomina o divórcio. Deus aborrece o divórcio. Porque o divórcio abre a porta para o adultério. Porque quando uma pessoa se divorcia e casa novamente, ela está vivendo em adultério perante a Bíblia Sagrada, perante as Escrituras e perante o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quando os dois estavam fazendo o juramento no casamento perante o juiz, as testemunhas e a palavra de Deus, eles prometeram ser fiel até a morte. Então só a morte pode separar um do outro. Você lembra, meu irmão? Você lembra, minha irmã, que quando você estava perante o tribunal, perante o juiz, perante as testemunhas, perante a palavra de Deus, você fez uma confissão com a tua boca, você fez um juramento com a tua boca, você respondeu às palavras do juiz e você prometeu ser fiel em todas as áreas da tua vida e ser fiel até a morte. Então seja fiel até a morte. Então só a morte separa um do outro. Só a morte separa o homem da mulher. Só a morte separa a mulher do homem. A Bíblia Sagrada diz no livro de Mateus 5:37, seja porém o vosso sim, sim, e o vosso não, não. O que passa disto vem do maligno. Então está comprovado que o divórcio é do maligno, é obra do diabo, porque não pode ser de Deus, nem de Jesus, e muito menos do Espírito Santo de Deus. O divórcio é obra do diabo, porque o diabo quer que o homem viva no adultério perante Deus. O diabo quer que a mulher viva no adultério perante Deus. Então o homem não pode casar, separar e casar de novo, porque ele vai viver no adultério. E a alma dele, para onde vai? Para onde vai a tua alma no adultério, meu irmão? Para onde vai a tua alma no adultério, minha irmã? Por isso eu estou aqui pregando a palavra de Deus, sem rodeio, sem teologia, sem gaguejado, sem mentira, sem engano, que é para a tua alma alcançar a salvação e a vida eterna em Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, o Filho de Deus. Aleluia! Então, meus amados e queridos irmãos, fique atento, porque Jesus está voltando. Já disse, como foi no dia de Noé, assim será também a volta do Filho do Homem. No tempo de Noé, era isso aí. Os homens casavam, separavam, casavam, separavam, quantas vezes eles queriam.
É o que está acontecendo hoje no mundo atual. Os homens casam e separam quantas vezes eles querem. As mulheres casam e separam em casa quantas vezes elas querem, sem saber as consequências. E aqui eu estou pregando o Evangelho genuíno, o Evangelho santo, o Evangelho poderoso, o Evangelho eterno do Reino de Deus. O Evangelho do Reino de Deus é o Evangelho poderoso, é o Evangelho que tem o poder sobrenatural, para resgatar a alma do homem que está no adultério, para resgatar a alma da mulher que está no adultério, para resgatar a alma do homem que divorciou, para resgatar a alma da mulher que divorciou, para resgatar a alma do homem que está nas trevas, que está nas prisões do pecado e da maldade. A Bíblia Sagrada diz no livro de Marcos 6,17, pois o próprio Herodes mandará prender a João e encerrar no cárcere por causa de Heródias, com quem se havia casado, embora ela fosse mulher do seu irmão Filipe. Marcos 6,18, pois João dizia a Herodes, não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. Preste bem atenção o que aconteceu, aleluia, no passado, no tempo de João Batista. Presta atenção o que estava acontecendo, aleluia, no meio da sociedade. Herodes, o Tetrarca, Herodes e Filipe eram três homens públicos. Herodes e Filipe e o Tetrarca Herodes eram três irmãos de sangue. Herodes e Filipe e o Tetrarca Herodes eram três homens públicos. Heródias, filha do Tetrarca Herodes, o mais velho da família, era a esposa do seu tio Filipe, e Herodes se separou da esposa e casou com a mulher de seu irmão Filipe, Heródias, e tudo isso estava oculto em família, e tudo isso estava escondido em família. A sociedade não sabia, porque eles eram homens públicos. Isso era um escândalo para a vida de homem público. Então Herodes separou da sua mulher e casou com a sua sobrinha, esposa de seu irmão Filipe. Preste bem atenção. Tudo isso estava oculto, tudo isso estava escondido entre famílias. O Tetrarca Herodes, o mais velho da família, era o pai de Heródia, e Herodes, irmão de Filipe, aleluia, eles eram só uma família, era uma família pública, eram homens públicos. E o que Herodes fez? Separou da mulher, tomou a sobrinha dele, que era mulher de Filipe, filha do Tetrarca, o Herodes, o cabeça da família, e casou com ela. Isso estava escondido, estava em oculto. O Espírito Santo revela para João Batista, e João Batista pregou para Herodes, pregou para Filipe, pregou para o Tetrarca, pregou para aquela família. Não te é lícito o que tu estás fazendo, porque tu has tomado a mulher do teu irmão Filipe, a filha do Tetrarca Herodes mais velho, e casou com ela. Então preste atenção, isso era um escândalo para a sociedade naquela época, mas estava escondido. E João Batista, ele pregou a verdade. É o que vem acontecendo hoje no mundo.
Hoje a sociedade, veja os escândalos, veja os acontecimentos, quantos e quantos que estão traindo o próprio irmão, quantas e quantas que estão traindo a sua própria irmã, quantas traições, quantos escândalos, quantos divórcios, quantos pecados que estão ocultos, escondidos no meio da sociedade. Aleluia, louvado e glorificado em nome santo do Senhor Jesus Cristo. Deus, ele odeia o divórcio, Deus, ele aborrece o divórcio, Deus, ele abomina o divórcio. Se não for olhar para o mundo atual, quantos e quantos homens que estão traindo o próprio irmão, quantas e quantas mulheres que estão traindo a sua própria irmã. A Bíblia Sagrada diz que o livro de Daniel 2:22, ele revela o profundo e o escondido, conosco que está em treva, e com ele mora a luz. Aleluia! Por isso que eu prego o Evangelho do Reino de Deus, para que a alma, aleluia, que são propriedades divinas, venham ser libertas, venham ser salvas para o Reino de Deus. Aleluia! É no poder da palavra que Deus liberta o homem, é no poder da palavra que Deus liberta a mulher. A Bíblia Sagrada diz, no livro de João 8:36, se o Filho vos libertar, verdadeiramente serás livre. Aleluia! Tudo é no poder da palavra, na palavra de Deus, que liberta as almas das prisões de Satanás. É Jesus Cristo, o Filho de Deus, é Jesus que liberta, é Jesus que liberta o homem, é Jesus que liberta a mulher do poder de Satanás, desse demônio do adultério, desse demônio da prostituição, desse demônio da fornicação. É Jesus que liberta, é Jesus que transforma, é Jesus que salva no poder da palavra. A Bíblia Sagrada diz, no livro de 1 João 3, versículo 8, quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Senhor Jesus veio para destruir, para desfazer as obras do diabo. O diabo trouxe o pecado, o diabo trouxe, aleluia, a maldade, as enfermidades terríveis na vida das pessoas. O diabo trouxe, aleluia, a idolatria. O diabo trouxe a prostituição. O diabo trouxe os vícios. O diabo trouxe as drogas. O diabo trouxe o crime. O diabo trouxe o adultério. O diabo trouxe a fornicação. O diabo trouxe as maquiagens. O diabo trouxe as pinturas. O diabo trouxe as vaidades. O diabo trouxe a divisão. O diabo trouxe o pecado. E o salário do pecado é a morte. Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus em Cristo Jesus para aqueles que creem é a vida eterna no Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo veio para destruir as obras do diabo e resgatar e salvar as almas perdidas, que são propriedades divinas. A minha alma é propriedade divina, a alma do meu irmão é propriedade divina, a alma da minha irmã é propriedade divina. Todas as almas são propriedades divinas e Deus quer salvar a tua alma, meu irmão, e Deus quer salvar a tua alma, minha irmã. Deus quer, aleluia, preparar você para a eternidade com Cristo. Se você crer em Jesus Cristo, se você aceitar Jesus Cristo, você vai passar a eternidade com o Senhor Jesus Cristo. Se você não crer em Jesus Cristo, se você não aceitar Jesus Cristo, você vai passar a sua eternidade
com Satanás e com o diabo no lago de fogo. Quero, Deus, quer salvar a tua alma, Deus quer salvar a tua vida. Portanto, creia na palavra do Senhor, se arrependa e se converta, abandone esse levialismo, abandone esse homossexualismo, abandone esta idolatria, abandone esta vaidade, abandone esta maquiagem, abandona este crime, abandona o teu pecado, a tua maldade, abandona este jogo, abandona este mau caminho, abandona este mundo, abandona estas trevas, aceita Jesus Cristo como Salvador da tua alma. Jesus te ama, meu irmão, Jesus te ama, minha irmã. Deus tem um plano na tua vida, Deus quer salvar a tua vida, que o Espírito Santo de Deus continue falando mais e mais em cada coração. Jesus deixou de claro, aleluia, como foi no dia de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então Jesus está voltando. Que Deus o abençoe a todos. Que o Espírito Santo de Deus continue falando mais e mais em cada coração. Eu gostaria neste momento de fazer a oração de confissão. Você vai repetir comigo as palavras que eu vou falar, a oração de confissão, e você vai ver como a tua vida vai mudar. Você vai ver Deus transformar a tua vida. Você vai ver Deus, aleluia, salvar a tua alma. Confesse comigo agora. Repete comigo as palavras que eu vou falar. Diga comigo, bem alegre e bem potente. Irmãos presentes aqui em Manaus, irmãos amados, irmãos ouvintes, em toda a terra, em todo o mundo. Repete comigo agora. Vamos lá. Em toda a terra, em todo o mundo. Os irmãos presentes agora. Fala comigo, bem alegre e bem potente. Senhor Jesus, eu te agradeço pela tua palavra que eu acabei de ouvir. Senhor Jesus Cristo, eu te aceito como Salvador da minha alma. Escreve o meu nome lá no céu, no livro da vida, e sela com teu sangue para o dia da salvação e a vida eterna. Senhor Jesus, perdoa os meus pecados, me liberta e me transforma, que eu te prometo ser fiel com a tua palavra. Senhor Jesus, unge meus olhos com o colírio do Espírito Santo, para meus olhos não olhar, não adorar, não assistir a imagem da besta, o televisão, que o diabo está enganando os moradores da terra. Apocalipse 13, versículo 8, ia por todo o mundo, fazendo que todos os moradores da terra lhe adorem, e todos aqueles que lhe adoram, os seus nomes não estão escritos no livro da vida. Apocalipse 13, versículo 9. Quem tem ouvido, ouça. Aí está, amados e queridos irmãos presentes e ouvintes. O televisão é a única imagem, é o único ídolo que está em toda a terra, que está em todo o mundo, fazendo que os moradores da terra lhe adorem. Não existe nenhum homem, não existe nenhuma mulher que tenha esse poder de ir por todo o mundo, de ir por toda a terra. Mas o televisão, a imagem da besta, já está em toda a terra, em todo o mundo.
televisão a imagem da besta que transmite o pecado, é idolatria, ídolo mundial, que tira o temor de Deus do coração do homem, que tira o temor de Deus do coração da mulher. O televisão transmite toda classe de pecado, toda classe de abominação. O televisão transmite. Então o televisão tira o temor de Deus. Aqueles que lhe adoram, aqueles que lhe olham, aqueles que lhe assistem. A Bíblia fala, Apocalipse 13, versículo 8, que os seus nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde o princípio da fundação do mundo. Irmãos queridos, irmãos amados, quem tem ouvido ouça. Jesus te ama. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Desde já todos estão convidados a fazer uma visita em nossas igrejas pentecostal Deus em Amor. A nossa sede setorial das igrejas pentecostal Deus em Amor, aqui em Manaus, está na rua Alexandre Amorim. Na rua Alexandre Amorim, 525, no bairro de Aparecida, atrás do Colégio Militar. Temos culto de domingo a domingo, de manhã, meio-dia, tarde e à noite. A entrada é livre. Jesus garante a tua vitória. Também nós temos igreja pentecostal Deus em Amor em todos os bairros da grande Manaus e também em todo o estado do Amazonas e também em todo o país do Brasil. Você pode procurar qualquer uma das igrejas pentecostal Deus em Amor e passar a congregar, e Deus vai te abençoar. Deus tem uma aliança com esta igreja. Foi Deus que levantou esta igreja na terra, a igreja pentecostal Deus em Amor, para salvar a minha alma, para salvar a tua alma. A nossa sede mundial das igrejas pentecostal Deus em Amor está em São Paulo, capital. Está localizada na Avenida do Estado, 4.568, Baixada do Glicério, próximo ao metrô Pedro II. E Sé. Aí está a nossa sede mundial das igrejas pentecostal Deus em Amor, onde 61 anos atrás Deus abriu esta porta para salvar as almas, e milhares e milhares de almas, milhares e milhares de almas foram curadas do câncer, curadas da diabetes, curadas da AIDS, curada de paralisia, enfermidades incuráveis, libertas e transformadas, e salvas para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Então todos estão convidados. Faça-nos uma visita em qualquer uma de nossas igrejas pentecostal Deus em Amor. E Deus vai estar te honrando. E Deus vai estar te abençoando de uma maneira toda poderosa e especial. Deus o abençoe. Deus o abençoe. Falou com todos vocês
o Pai, o Filho, o Espírito Santo de Deus e seu irmão em Cristo, Pastor Raimundo Nonato. Fique todos na doce paz do nosso amado e querido Salvador, Jesus Cristo. Amém e amém. Jesus, Deus abençoe.